Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É com muita alegria que estamos reunidos novamente neste Centro Espírita Amor e Caridade de Birigui para mais uma reunião virtual. Pais e mães, as aulas da evangelização e da pré-mocidade continuam disponibilizadas no canal do YouTube SEAC Birigui Evangelização Espírita pelas irmãs Rose, Regina e Clarice. Vamos colocar um copo ou uma garrafa de água para ser fluidificada esta noite. Vamos relaxar, esquecer dos afazeres do nosso dia e nos concentrar, pedindo o amparo espiritual a Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão maior, para que nesta noite continuemos aprendendo os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Que os protetores desta casa, Felício Lucchini, José Maria Lisboa, Lindo e João Dias de Almeida, estejam nos abraçando e nos envolvendo em bênçãos de luz, assim como todos vocês que estão nos assistindo, familiares e amigos distantes. A fé, a esperança e a caridade são recursos terapêuticos de muito proveito para a nossa saúde física e mental. Essas ferramentas norteiam nossa caminhada com luz, serenidade e generosidade. Que as vibrações divinas formem laços de luz a nos guiar e purificar nossos sentimentos. Que possamos melhor compreender o mecanismo da vida e assimilar as informações que a doutrina espírita nos oferece. Que sejamos iluminados e que portas se abram para que todos os nossos problemas sejam solucionados e que nossa intuição nos mostre sempre o melhor caminho. Que os médicos espirituais estejam sempre presentes ao nosso lado, injetando medicamentos em nossos corpos e nossas almas. Que os enfermos hospitalizados ou em seus lares num leito de dor recebam o alívio de suas dores e a cura necessária para as suas matérias. Vamos continuar buscando nossa reforma íntima com muito estudo e práticas de caridade. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje nossa palestra será com o nosso amigo, irmão Eduardo Gelmaro, que trará o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Boa noite a todos. A nossa reflexão hoje, então, ela se dá em torno do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E esse capítulo, ele é introduzido por uma passagem, da vida de Jesus que está narrada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, aonde Jesus ele recorda a nós os mandamentos divinos, dizendo assim: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O nosso propósito essa noite
é o de fazermos então uma reflexão sobre esse último mandamento, né, pelo ponto de vista do processo apresentado a nós pela doutrina espírita, o processo reencarnatório, porque é muito interessante nós observarmos que esse capítulo intitulado por Allan Kardec com esse tema do honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele apresenta em todos os seus subtemas temas que relacionam-se e explicam o processo da reencarnação. Antes, ele faz algumas observações nos dizendo que essa afirmativa, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é, na realidade, uma consequência da lei geral de amor e de caridade e de amor ao próximo. Né? Então, a lei geral que nos orienta, né, os benefícios e, na realidade, a determinação divina que devemos ter caridade e amor ao nosso próximo, inclui-se também nesses próximos aquelas pessoas, né, aqueles seres que desenvolvem na nossa existência o papel de pai e de mãe. Então, é uma consequência desta lei geral. Mas ele faz uma observação que, fora esse aspecto geral, o termo, né, trazido no mandamento da palavra honrai, ela encerra um dever a mais em relação a essas pessoas do que aqueles que nós temos como obrigação geral em relação ao próximo comum a todos nós. E esse dever a mais, ele intitula como a piedade filial. E no decorrer do texto, ele explica que essa piedade filial, ela se desenvolve através de outros 4 temas, outros 4 atitudes, né, que nós devemos ter em relação aos nossos pais, que é o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, né, que é, na realidade, a submissão voltada no sentido do sentimento, da vontade do outro, né? É aquele ato de ser condescendente à vontade, aos desejos daquelas pessoas. Então, isso nos faz pararmos, né, e pensarmos na grandiosidade, então, do que representa dentro, né, para nós, aqui pelo ponto de vista do processo reencarnatório, as figuras do pai e da mãe, que é o nosso objetivo hoje de fazer essa reflexão. E dentro do tema também, ele apresenta um outro aspecto muito importante, que é o conceito da ingratidão. Por quê? Porque, na realidade, se nós formos parar, né, para pensar nesse tema, entendendo que quando nós avaliamos esse mandamento do honrar o pai e a mãe pelo ponto de vista da reencarnação, nós olhamos para esse mandamento muito além de apenas o seu aspecto moral, ou seja, no seu sentido de uma conduta, no seu sentido de valores, que são valores que podem ser comuns, né, a todas as pessoas. A partir do momento que muito naturalmente nós entendemos que nós devemos manifestar gratidão, devemos manifestar reconhecimento, devemos manifestar amor, carinho àquelas pessoas que nos geraram a existência, àquelas pessoas que cuidaram de nós, que nos deram toda a condição de subsistir e que, muito além, né, dessas obrigações, por muitas vezes e quase frequentemente, nos dedicaram também o seu afeto, o seu carinho, o processo da educação. Então, esse é um tema que existe, né, um consenso geral de que é lógico, de que é de bom senso que nós tenhamos que manifestar gratidão e reconhecimento a essas pessoas. Porém, quando nós fazemos essa reflexão, acrescentando a esse tema, acrescentando a essa ideia, a ideia da reencarnação, nós conseguimos enxergar também outros motivos, e talvez até motivos mais profundos, que justifiquem e que nos dê uma exata noção do porquê que isso torna-se, então, porquê que essa gratidão, o porquê que esse honrar o pai e a mãe se torna uma obrigação, né, se torna um processo natural de evolução de amor para o espírito
através do seu processo evolutivo, do seu processo reencarnatório. E aí, o Kardec, ele faz essa observação de que a ingratidão, ela é, na realidade, um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Por quê? Porque, na realidade, a ingratidão, ela acaba sendo uma consequência, uma manifestação consequente daquela pessoa que está tão voltada para os seus próprios interesses, que está tão voltada, né, para os seus próprios benefícios, para os seus próprios ganhos pessoais, que ela não consegue observar, ou muitas vezes ela não consegue nem perceber os benefícios e o tanto de oportunidades e bênçãos que as pessoas que convivem com ela lhe oferecem, né? Então, quando nós estamos centrados no nosso próprio egoísmo, centrado nos nossos próprios interesses, é natural, né, no sentido de ser consequente, que nós não consigamos perceber o quanto que na realidade nós dependemos uns dos outros, o quanto de benefício que as pessoas fornecem, né, e oferecem para nós através da sua ação, através dos seus esforços, através do seu trabalho e principalmente entre essas pessoas, em especial aqueles que nos geraram a existência e cuidaram, né, dessa existência para que ela pudesse se desenvolver, que são os nossos pais. E aí, como consequência dessa falta de percepção, como consequência dessa falta de valorização de todas essas atitudes, nós acabamos por nos tornarmos ou nos manifestarmos como pessoas, os seres ingratos. Para que a gente entenda e aprofunde um pouco mais no entendimento desse processo reencarnatório relacionado, né, com o processo dos pais, dentro do mesmo capítulo, existe um texto que é muito rico e ele é muito mais abrangente do que o enfoque que nós estamos dando hoje, em que ele fala sobre o parentesco corporal e espiritual. E lá de dentro desse texto todo eu pesquei um dos parágrafos para que a gente pudesse analisar. E ele diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal. Mas, né, além de oferecer esse envoltório corporal, deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. E aí é muito interessante nós observarmos, né, esse final da afirmação, aonde a gente vê essa tarefa que é desempenhada pelos pais, observada aqui por Kardec como um dever. Porque, na realidade, quando nós entendemos e olhamos para a relação entre os pais e os filhos pelo processo da reencarnação, nós vamos lembrar, né, vamos recordar que a família ela é um dos pilares do processo reencarnatório do espírito. E que muitas vezes, né, quase que frequentemente, quase que no total das vezes, esses espíritos eles se combinam antes da reencarnação, antes do nascimento físico, eles se combinam e ajustam, né, as suas tarefas, traçam juntos os seus objetivos e aquele espírito, né, que vai oferecer ou que vai ocupar a posição de pai ou de responsável, na maioria das vezes ele compromete-se, né, a auxiliar aqueles espíritos que virão na condição dos seus filhos dentro do seu processo de desenvolvimento espiritual, né? É lógico que isso é uma consequência dos esforços que esse mesmo espírito faz para desenvolver a sua evolução. E ele, através dos seus esforços, através das suas tarefas, ele estende essas tarefas, né, até por uma obrigação geral, né, da lei de amor e de caridade, ele estende essas tarefas ao cuidado e a gerar a oportunidade também de crescimento e de evolução para outros espíritos através da paternidade e da filiação corporal.
que é justamente o que Kardec explica aqui, né? O pai, então, dentro do processo reencarnatório, nós sabemos que o pai e a mãe físicos, né? Eles não são eles que criam o espírito do filho, porque existe já o processo da pré-existência daquele espírito. Mas eles comprometem-se, envolvem-se ou têm tarefas em comuns e deveres em comuns, eles comprometem-se em oferecer-lhe um envoltório corporal, né? Ou seja, em oferecer-lhe um instrumento, um corpo físico para que esse espírito possa evoluir. E, muito além disso, comprometem-se também em auxiliá-lo no desenvolvimento das suas virtudes e no desenvolvimento da sua inteligência, que é o aspecto moral e o aspecto intelectual. E aqui, muitas vezes, até isso também é observado por Kardec, dentro desse capítulo, muitas vezes este argumento é aquele utilizado pelos espíritos para dizer ou para justificar a sua ingratidão. Quando eles querem, né, dizer que os pais, muitas vezes, aqueles espíritos que se comprometeram com eles, não desenvolveram tão plenamente essa tarefa, né? E aí o espírito, muito equivocadamente, sente-se na posição de cobrador, né? Ou seja, você se comprometeu em me auxiliar e não fez adequadamente aquilo que você se comprometeu comigo, né? E isso então é a justificativa para que eu não reconheça os seus esforços. E Kardec ele é muito prontamente claro, né, em esclarecer que isso é um equívoco, né? É um equívoco de entendimento, porque se não bastasse só nos ser dada a oportunidade de renascer, nos ser só dada a oportunidade de, mesmo nascendo ali naquela fragilidade, de ter recebido os cuidados iniciais para desenvolver a sua reencarnação, só isso já é um motivo e já é, né, tem um significado na vida do espírito muito grande para que ele seja eternamente grato àqueles que lhe ofereceram essa oportunidade, né? Mas se nós formos parar e pensar, é muito mais provável que muitos de nós, né, dentro, lógico, das limitações que cada espírito dentro do seu processo evolutivo tem, muitos de nós recebemos sim as orientações, recebemos o auxílio para o desenvolvimento intelectual e tudo isso são motivos que se somam para que a gente, né, curve-se aos pés dessas pessoas com respeito, com submissão, com obediência, com condescendência, para agradecer esta acolhida, para agradecer essa oportunidade. E que muito naturalmente, em reconhecimento a isso, a gente também manifeste a outros espíritos a oportunidade de nascer na posição de nossos filhos e desenvolva com eles também o mesmo afeto, a mesma orientação, leve adiante os conhecimentos morais, as influências, os exemplos, né? Isso dentro de um processo amoroso, de um processo que vai revezando-se, né? E nós vamos dentro do processo reencarnatório ocupando diversas posições e criando o que Kardec chama então de parentesco espiritual, né? Que vai muito além do parentesco corporal, que é quando os espíritos, entendendo, né, esse processo de crescimento e de evolução juntos, passam a se tornarem seres que se amam e a entender que a melhor forma de evoluir é através da dedicação e o amor ao outro. E aí fazem isso, né, ali em grupos afins que passam a ser chamados de famílias espirituais, tá? Mas a nossa reflexão, então, essa noite tem essa principal objetivo de nos fazer pensar, né, de que a gratidão pelos pais, a gratidão ou honrar os pais e as mães, ele torna-se, né, algo bem mais grandioso e bem mais profundo quando nós entendemos isso pelo processo da reencarnação. Mas também, né, nós queríamos, e isso é até um dever nosso, Kardec ele traz dentro desse mesmo capítulo informações que auxiliam então esses pais que estão nessa tarefa, né, e que muitas vezes encontram dificuldade em fazer essa tarefa, né, de auxiliar o espírito no desenvolvimento intelectual e moral. Ele traz algumas orientações de como nós devemos cumprir com essa obrigação, com esse dever que nos é dado, para que então a gente possa, né, criar laços espirituais mais fortes
e talvez, talvez, ele deixa até isso muito claro, evitar esse processo da ingratidão, porque não significa necessariamente que porque você tenha cumprido os seus objetivos, que aqueles espíritos que estão sobre a sua tutela, os filhos, terão reconhecimento daquilo que você fez. E nem é isso que nós devemos exigir, mas devemos nos empenhar em desenvolver essa tarefa com o melhor de nós, que é o que a maioria dos pais fazem, oferecem aos filhos aquilo que tem de melhor, mas muitas vezes nós cometemos equívocos nesse processo. E Kardec nos auxilia, então, a evitar esses equívocos e a tratar esses espíritos que estão sobre a nossa tutela de uma forma mais eficiente. E ele traz, então, essas seguintes informações. Ele diz: compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Então aqui ele traz dois conceitos fundamentais, que é o de nós entendemos então de que aquela pessoa que está ocupando a posição ali do nosso tutelado, do nosso filho, é na realidade uma alma num processo evolutivo, é uma alma que tem pré-existência e que reencarna-se para progredir e que a principal tarefa nossa é aproximar esta alma de Deus, ou seja, é levá-la ao conhecimento das leis divinas, que, como bem escrito no Livro dos Espíritos, são aqueles princípios divinos que estão gravados na consciência de cada um de nós. Ou seja, o que os pais devem fazer? Estimular para que os seus filhos aprendam a ser bons ouvintes das suas consciências, para que eles escutem os conselhos divinos que emanam das leis que estão incutidas neles, para que façam melhores escolhas e observem também a ação do bem. E depois ele diz assim, que desde o berço, ou seja, desde a idade mais tenra, a criança ela manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, ou seja, ela manifesta a sua história. O espírito manifesta a sua história através dos instintos, daquelas tendências que ele tem, boas, que foram aquelas virtudes que ele conquistou, ou más. E é a estudá-los que é preciso se aplicar, ou seja, os pais precisam estudar essas tendências dos filhos. Lembrando que todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Então esse é um pensamento que ajuda muito, Quando nós estamos com dúvida sobre a conduta do nosso filho ou sobre qual a melhor orientação para dar a eles, nós devemos pensar nesses dois preceitos, do egoísmo e do orgulho. Se aquela atitude, ou se aquela ação, ou se aquele sentimento, aquela emoção, são sentimentos, atitudes e emoções que se afastam ou que se aproximam do egoísmo e do orgulho. E esse é um guia bem seguro. E aí ele diz que nós devemos espreitar, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lance raízes profundas. E nós lembramos aí, através das imagens, que isso se faz principalmente através do exemplo. A criança ela vai seguir muito mais fortemente aquilo que emana de nós como atitudes e como vibrações verdadeiras do que muitas vezes apenas aquilo que nós dizemos. E, por fim, só para encerrarmos, nós trouxemos uma questão do Livro dos Espíritos que fala então que a infância, além de proporcionar a possibilidade do processo reencarnatório, ela tem um objetivo na vida espiritual e uma utilidade. Kardec pergunta aos espíritos, então, qual é essa utilidade, E ele diz assim, qual é para o espírito, ou seja, para o ser reencarnante, a utilidade de passar pelo estado da infância, Porque a infância ela é um estado passageiro e o espírito logo encaminha-se para a idade adulta, passando pelo processo da adolescência também. E aí eles respondem, encarnado com um objetivo, qual é o objetivo do espírito? Com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, em especial a infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento.
para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Né? Essa mensagem, né, falando de que a infância é então esse período especial, ele é muito importante para que a gente entenda então que nós não devemos perder tempo, né? E não devemos usar, às vezes, até alguns jargões que dizem, não, isso é coisa de criança, quando crescer muda, mas quando crescer vai entender melhor, né? Não é bem esse o processo. Os Espíritos nos alertam, né, de que nós não devemos desperdiçar a oportunidade de, se percebido, né, um processo equivocado, nós darmos ao Espírito a orientação e a correção daquela atitude. Por quê? Porque esse período da infância é um período onde o Espírito recebe melhor e de forma melhor essas impressões, e isso tem um poder transformador maior do que muitas vezes nós deixamos. Como dizia no Evangelho, né, isso criar raízes, ou seja, tornar-se hábitos equivocados, atitudes equivocadas, que depois vai dar mais trabalho para cultivar. Né? É aquela questão ali do cultivo. Se nós vemos uma erva daninha, ou nós vemos alguma coisa que está no meio do nosso cultivo, que não deve estar ali, é muito mais fácil tirá-lo no começo, quando ainda está surgindo, do que nós esperarmos que aquilo se desenvolva e atrapalhe, né, a plantação, atrapalhe e colhemos os frutos. No caso da reencarnação, colhemos os frutos do amor, os frutos do progresso. Então, nós concluímos, né, essa nossa reflexão falando isso. Vamos pensar, né, que esse mandamento do honrar o pai e a mãe, ele não está ali, né, logicamente, solto no meio dos mandamentos apenas como uma conduta moral, mas fundamenta-se também, além de uma conduta moral, em princípios fundamentais da vida. E esses princípios perpassam, né, pelo processo reencarnatório, a valorização e a oportunidade de progresso que os pais oferecem a cada um de nós e que nós, como filhos, devemos ter a gratidão e o reconhecimento. Então, muito obrigado a todos. Obrigada, Eduardo. Que os irmãos que partiram deste plano recebam esclarecimento e compreendam que já não estão mais na terra. Que eles sejam encaminhados para locais de atendimento e socorro no plano espiritual. Que aproveitem o chamamento que estão recebendo nesta noite para a sua evolução. Se afastem de tudo e de todos que deixaram no plano terreno. Confiem em Deus e partam em paz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia.
Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa divina imagem. Continuemos com os pensamentos firmes, voltados à prece. Convidamos a todos que agradeçam a Deus e a Jesus a oportunidade que estamos tendo de recebermos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Vamos respeitar o nosso próximo, cuidarmos de nossos familiares e amigos e praticarmos a caridade com os mais necessitados. Vamos alimentar nossos pensamentos com otimismo e amor, sendo gratos por estarmos juntos nesta casa de oração, ampliando nossa percepção espiritual da vida. Continuemos conectados à espiritualidade superior para nos tornarmos melhores cristãos, aproveitando esses momentos de isolamento como aprendizado para crescermos moralmente e termos mais responsabilidade em nossas vidas, com nossos familiares e toda a sociedade, sendo sempre solidários com todos que necessitam. Que os nossos irmãos que estão vivendo momentos de dor e aflição por causa da pandemia sejam encorajados e tenham forças para tudo poder suportar com fé, amor e resignação. Que o equilíbrio e a caridade reine entre os homens. Que o nosso Brasil, pátria do Evangelho, seja protegido e abençoado pelo mensageiro Ismael. Pai nosso que estás no espaço, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja. Hoje a nossa música será Luz Espírita e que todos vocês tenham uma ótima noite e uma semana abençoada, com muita paz, amor e alegrias. Obrigada.